Boa noite, boa noite. Eu sou o Geraldo. Hoje, nossa segunda e última aula de gestão da manutenção. Tá? Estou com as turmas de Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, Itajubá, Sete Lagoas, tudo tranquilo. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar disponível ainda hoje no portal e amanhã vocês vão receber um link pelo aplicativo, eu escrevendo no chat que eu estou acompanhando. Fiquem à vontade. Elias, seu microfone está aberto. Tá? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, caso que eu liguei, esqueci aqui, professor, foi mal. Tranquilo, à vontade, sem problema. Então, vamos que vamos, então. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta antes de começar, pode ficar à vontade. Não, a qualquer momento aí pode fazer a pergunta, não precisa esperar o final da aula, não, tá? Fica à vontade. A nossa referência bibliográfica para essa unidade curricular de gestão da manutenção, nós temos o livro que está disponível para vocês aí no portal, já mostro para vocês onde ele está, e deixei também lá no fórum alguns links de alguns vídeos, caso alguém tenha curiosidade de expandir no assunto. A gente tem, nossas aulas ao vivo foram segunda-feira passada e hoje, são 2 aulas. Vocês têm 2 atividades para fazer, atividade 1 e atividade 2. Ao final da aula de hoje eu vou dar uma explicação sobre essa atividade 2, que é a elaboração do plano de manutenção. Cada uma dessas atividades vale 20 pontos e as 2 encerram o prazo de entrega no próximo domingo. Tem que ficar atento, não pode deixar o prazo vencer, não. Então, aqui é a atividade 1, exercício sobre o tipo de manutenção, e atividade 2, execução do plano de manutenção preventiva de uma unidade de conservação de ar comprimido, um lubrifil. Aqui a gente tem aqui as atividades 1 e 2, também tem a pesquisa de satisfação para vocês fazerem aí, tá? Rapidinho vocês preenchem, todas elas até o dia 4. Boa noite. Boa noite. O livro didático está disponível aqui na mesma pasta, né? Essa é a aba aí do livro didático e o manual do equipamento que tem que ser lido para fazer a atividade 2 também está aqui junto com o livro didático. É o manual do equipamento unidade de conservação de ar, lubrifil e cilindro pneumático. Está aqui disponível para vocês, tudo no portal aí. Ok? Aula de hoje a gente vai falar sobre planejamento, organização e controle do trabalho e depois disso eu vou fazer um detalhamento da atividade 2 para vocês. Tá? Fique bem tranquilo essa questão da gestão da manutenção. Planejamento, organização e controle do trabalho, né? A gente está falando de gestão, tá? De administração de uma manutenção. Tá? O mercado é competitivo e requer a atuação de empresas altamente organizada. Toda boa atuação parte de um bom planejamento, né? A gente costuma falar que planejamento é 70%, a execução é 30%, e às vezes até mais que isso, tá? Se você planejar errado, muitas vezes você tem que destruir e começar a fazer novamente. Faz parte de um bom planejamento que consiste em levantar as condições de atuação, traçar as ações de trabalho, com a definição dos recursos necessários para o desenvolvimento de cada atividade. Então, tudo a gente tem que planejar. Tá?
Planejamento é tudo. Dentro da manutenção, a gente chegou a comentar um pouquinho aí, né? A gente tem indicadores de desempenho da manutenção, né? Que é o MTBF e o MTTR, são siglas do inglês, né? A sigla MTBF vem do inglês, né? Que é o tempo médio entre falhas. Tem uma máquina, ela parou em tal momento, foi consertada, teve outro, depois teve outra quebra, voltou a funcionar, depois teve outra quebra, aí se calcula, tem uma equação que calcula o tempo médio entre as falhas, quanto tempo de funcionamento que ela teve para depois ela quebrar. Tá? Aí você consegue ter uma previsão através desses tempos para planejar a manutenção. E a sigla MTTR, que vem do inglês, significa tempo médio para o reparo. É o tempo de duração daquele reparo. Então, é lógico que cada hora vai ter um defeito que pode ser diferente do outro, normalmente é diferente do outro, e dependendo do tipo de defeito, você tem um tempo parado maior ou menor. Mas aí se calcula com uma equação o tempo médio para cada reparo, a média aritmética mesmo, tá? E você tem, com esses dados, aí você consegue fazer um planejamento para manutenção. Então, você tem o tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparo. Para mostrar de onde saem os números que compõem esse índice, vamos analisar o gráfico abaixo, que representa 5 falhas que ocorreram nos seguintes horários, né? 00, 08, 14, 17h30 e 23h45. A tabela 2 foi criada para auxiliar no cálculo do MTBF, que é o tempo médio entre falhas, e mostra o tempo entre as falhas do período de análise. Tá? Então, aqui eu tenho a falha 1, 2, 3, 4 e 5, horário de início da falha, horário de fim da falha, o 00 ali, tá? Tempo em produção ou tempo entre as falhas. Você tem os dados aqui tabulados, tá? Sempre que se tem uma parada de um equipamento, né, se gera um relatório de parada. Então, que hora que parou, que hora que voltou a trabalhar, e através desse relatório da parada que é montado essa tabela. Henriette, seu microfone está ativado aí. Obrigado. Através desses tempos é que a gente consegue determinar o tempo médio entre falhas. Então, aqui, o horário do início da falha, 7 horas, o horário do fim da falha, isso aqui demorou aqui, dá para a gente ver, ó, que está fácil de fazer a conta aqui, que é redondo, né? 1h30 para fazer a manutenção, tá? E o tempo entre as falhas, que a falha 1, o término da falha 1 e o início da falha 2, tá? A primeira manutenção foi até a máquina terminou a manutenção a 0h45. E tá, a próxima falha foi às 7 horas. Então, dá 6 horas e 15 minutos entre a falha 1 e a 2. Aí você vai fazendo esses horários aqui, de 8h30 a 13h30, às 5 horas, de 14h30 às 16h30, 2 horas, 17h15 às 23h45, 6h30. Então, esses aqui são os tempos entre as falhas. Tá? Aí você pega os intervalos de que você quer, se você vai fazer ele diariamente, semanalmente, mensalmente, e pega todos os dados e faz uma média desses números, para gerar tempo médio entre falhas. O MTBF, Geraldo, nesse caso, pois não? eu Pode posso falar. pegar no caso os indicadores e fazer num grupo de máquinas ou eu tenho que fazer individualmente? Depende do seu objetivo, né? Normalmente ele é feito pelo equipamento em si. Mas você tem
na gestão, você tem ele em diversas situações, porque hoje a gente tem o dado, né? Esse dado aqui está um dado bem bruto, né? Mas eu poderia classificar ele aqui como defeito elétrico, defeito mecânico, dentro daquela classificação que a gente fez na aula passada, e eu posso ter assim, olha, na área elétrica, defeito elétrico, o tempo médio entre os defeitos é tanto, entendeu? E da mesma forma que entre áreas da mesma máquina, eu posso ter um setor grande que eu calcular só sobre esse setor. Isso aí vai depender do que a gestão quer, tá? E aí você trabalha. Entendeu? Entendi. Aí vai muito do target que tá sendo atingido de quebras e do MTPF disponibilidade. Sim, você quer ter uma visão geral, né? Quando você quer fazer uma análise, você começa com uma visão geral. Aí, se você quer verificar para entender o problema, você vai detalhando mais. Como os dados são em planilha, você consegue verificar essas informações até chegar no ponto, olha, o ponto mais crítico dessa máquina aqui, suponhamos, é a parte elétrica, tá? E aquele desse setor aqui é a parte elétrica daquela máquina lá, que é ela que está atrasando o nosso serviço aí, gerando muita parada. Você consegue chegar a esse indicador. Quando você tem tudo generalizado, né, o pessoal costuma falar, olha, está acontecendo para todo lado, aí normalmente é a idade de equipamento, né? Que você não tem um ponto certo, né? Tá dando defeito aqui, depois dá o defeito no outro, depois dá um defeito no outro, todos os tipos, aí é o envelhecimento de máquina. Tá? E tem para É, cada tipo de análise você tem uma característica. Pois não, desculpa te interromper. Pode falar, Rodrigues. não, tranquilo. É porque nesse caso aí, ao invés de ele estar monitorando o tipo, eles vão estar monitorando o tempo mesmo de parada de máquina. Sim, isso depende muito da empresa e qual que é o objetivo que a gestão tem, né? Ela quer manter o quê? Manter a produtividade, e é um setor de produção contínua, aí ela vai verificar do setor inteiro, da parte da produção contínua, porque quando é produção contínua, parou, aí você tem digamos assim, uma interrupção do processo produtivo. Aí você vai olhar todos os equipamentos. Aí, quando você quer verificar a nível de idade de máquina, essas coisas, você vai separando esses dados. A grande vantagem hoje dos softwares específicos para gestão da manutenção é que você municia os dados com os dados primários, que são esses dados aqui, e é lógico que vai ter o tipo de máquina, as características da máquina, características do defeito, né, os códigos de defeito, e você consegue pegar estruturalmente ele em função de cada item que você quer, o item geral, item de equipamento elétrico, aí você consegue fazer várias análises, vários gráficos com o mesmo dado que é trabalhado. Isso é muito legal na manutenção, porque você tem vários pontos de vista sobre o mesmo fato. Tranquilo? Tranquilo, respondido. Obrigado. Precisar, gente, ó, tá à disposição. Tá? Voltando aqui, né? O tempo médio entre falhas, nesse caso que citamos como exemplo, levará em consideração o tempo de produção entre as falhas. E o valor do índice será a média aritmética desses tempos, sendo o MTBF do intervalo analisado igual a 4,56 horas, ou seja, a linha para, no caso a linha de produção, a cada 4 horas, basicamente a cada 5 horas de produção tem uma determinada parada. A gente faz a média entre esses valores aqui. É lógico que a média não quer dizer que é exatamente às 5 horas. Essa aqui foi a 2 horas, mas é só para ter digamos assim, uma característica para manutenção. Outras formas que podem ser utilizadas para calcular esse índice
mas utilizaremos a mais simples que facilita o entendimento e atende à necessidade do que o índice deseja quantificar e evidenciar para possíveis tomadas de decisão da empresa. Tá? Outras formas são aquelas que a gente citou, né? Eu posso estar especificando o tipo de defeito, o tipo do equipamento, né? Eu tenho uma linha de produção que tem vários equipamentos. Qual é o equipamento? Então, eu vou esmiuçando essa análise de acordo com aonde eu quero chegar. Mas os dados vão ser os mesmos. O MTBF, que é o tempo médio entre falhas, pode nos mostrar quão eficaz foi o reparo anterior, a efetividade da manutenção preventiva, o fim da vida útil e a necessidade de investimento. Então, são essas características aí. Tá? Em relação ao quanto eficaz foi o reparo anterior, que se eu fiz uma troca numa determinada drenagem do determinado equipamento e daí a um período curto a mesma engrenagem deu defeito, tá? A efetividade da manutenção ali não foi legal, né? Tá? A manutenção preventiva deveria estar prevendo esse desgaste dessa engrenagem, que a engrenagem ela tem basicamente para a questão de substituição, você tem um desgaste, que é uma peça mecânica, ela tem um desgaste natural, ou tá, uma operação errada, ou outro tipo de defeito, pode gerar um desgaste muito grande nela que ela venha danificar. Tá? Então, você tem que verificar essas características aí, através do tempo médio entre falhas, você vai saber a durabilidade dela com desgaste e tal. Mas ela tempo muito curto, então pode ser uma operação errada ou uma peça auxiliar dessa engrenagem está com problema, e vai fazendo as análises, verificando, tá? E é a mesma tabela. O MTTR, né? Ok? Que é o tempo médico, médico para o reparo, né? O tempo médio que dura cada manutenção, assim dizendo, né? Do momento que o equipamento parou até ele voltar a produzir, é o tempo de reparo. Tá? A partir da tabela 2, criamos abaixo, que servirá para evidenciar o MTTR, que é o tempo médio para que o reparo da linha ocorra. A gente tem os mesmos paradas ali, né? A gente vai em cada processo a informação, né? Tá? De 7, parou às 7 e voltou às 8h30, então é 1h30, primeira falha. Tá? 13h30 às 14h30, 1 hora de falha. 16h30 às 17h15, 45 minutos entre a falha. Então, você tem esses tempos entre falha, tempos de falha, tempo de manutenção. Então, aí você calcula a média entre eles, aí você tem o tempo médio que dura cada manutenção. Tá? O MTDR avalia o tempo de reação da linha quando ocorre uma falha, fazendo a média aritmética dos tempos em que a linha fica parada para o intervalo analisado. Teremos o resultado de 1 hora e 5 minutos. É só somar os 3 aqui, ó, e dividir por 3. São 3 paradas, tem 3 tempos e divide por 3. Tá? Sendo que esse valor do MTTR, vale comentar também, você pode utilizar outras fórmulas de cálculo, né? Tem algumas fórmulas mais complexas que levam em consideração alguns outros detalhes, tá? Mas normalmente isso é feito pelos softwares, tá? Que a gente lá não faz essa conta manualmente, né? Você está trabalhando com a forma mais elementar possível, que é uma tabela do Excel, aí já põe a equação lá e já faz automático. O MTTR avalia fundamentalmente a capacidade de reação da fábrica quando apresenta um problema, sendo da disposição de peças de reposição para a manutenção de equipamentos, você tem que ter, né, danificou uma determinada peça, até você ter uma peça para substituir, está contando um tempo de manutenção. Então, alguns itens tem que ter em estoque. Conhecimento técnico da equipe de manutenção, né? Que alguns defeitos não são bem visíveis, tá? Até mesmo as habilidades, né?
você tem que ter o conhecimento e habilidade técnica para fazer essa manutenção. Tá? A gente fala muito dessa questão de conhecimento, né? Os defeitos da área elétrica e automação, principalmente, né? Que você tem que gerar um diagnóstico para chegar à identificação até chegar na identificação. Aí a gente gosta de dar exemplo, né? Parou um determinado motor de uma bomba que fazia a lubrificação dos mancais, tal, lá. Então, gerou um superaquecimento, né? Então, o operador vai receber um, um alerta lá de superaquecimento. Aí vai chamar a equipe vai verificar até verificar que a bomba desarmou por sobrecarga. A manutenção é simples, né? Vai lá e reseta o relé térmico, tá? E acompanha o funcionamento para ver se é um caso esporádico ou se vai acontecer imediatamente novamente. Então, aquela manutenção que é a questão de 30 segundos para você fazer o ato da manutenção, ela demanda um diagnóstico maior para até você chegar no relé térmico. Então, é um determinado fato, voltado para a elétrica. A manutenção, eles vão lá e verificam que um eixo quebrou. Tá? O cara chega, olha, efeito é visual, mas até chegar, desmontar tudo para trocar aquele eixo, aí você tem um tempo muito grande da execução. Então, você tem tempo de diagnóstico e tempo de execução. Isso depende da área. Mas todos esses dois tempos contam como tempo de manutenção lá para a média do reparo. Quantidade de pessoal corretamente mencionado, né? Você tem que ter equipe de manutenção, né? Aí o que acontece? Você pode ter várias ocorrências, você tem que ter plantão de pessoas, então você tem que ter uma equipe condizente com os equipamentos que é feito, né? Aí eles têm uns testes que as grandes empresas fazem, voltado para a engenharia da manutenção, que analisa a questão da hora homem em função de cada serviço, até determinar quantas pessoas precisam para aquele determinado setor. Tá? É um cálculo bem complexo. E tem outros pontos também, né? Então, é a questão do MTTR. Ficou bem claro para vocês o que é o MTBF e o MTTR, o tempo médio entre falhas e o tempo médio para o reparo? Essas siglas o pessoal da gestão usa muito, né, na produção, né? Normalmente você tem os relatórios mensais, né? Eles chegam lá, esse mês o nosso MTTR foi de tanto, nosso MTBF foi de tanto, ele aumentou, ele diminuiu, aí eles só falam os índices assim, tá? Nas reuniões principalmente da questão da produtividade, não só da equipe de manutenção do setor. Eles olham muito isso, os relatórios mensais. Tá claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Vou mudar um pouquinho e falar de manutenção ainda, mas não de estatística da manutenção. Sem dúvida, então vamos continuar. Tá? Peridiosidade. Tá? A peridiosidade é o intervalo de tempo em que as manutenções serão executadas, no caso de manutenção preventiva e preditiva. Tá? Esta é uma definição de planejamento que interfere no intervalo em que essas atividades serão executadas, seja intervenções de preventiva ou medições de preditiva. Tá? A automação também ela tem a questão das calibrações, né, que são intervenções preventivas, tá? As calibrações de instrumentos. Aí tem a questão da periodicidade. A periodicidade deve ser modificada sempre que for necessário. Tá? Não precisa ficar religiosamente na mesma periodicidade, né? A gente tem exemplos aí principalmente em relação à manutenção preventiva, né? Quando a produção tá baixa, assim dizendo, por falta de demanda, né?
de encomenda, aí se coloca a equipe para fazer a manutenção preventiva na máquina para que aproveitar a hora da parada da máquina, uma vez que ela não tem o que produzir. Ou quando se tem uma demanda de produção muito grande, se posterga ao máximo as manutenções preventivas para aumentar o tempo médio da máquina de produção da máquina. Então, você tem essas características aí. Lógico, sempre medindo bem os detalhes para não ter problema da consequência. Não adianta aumentar muito entre uma preventiva e outra se ocorrer uma corretiva, porque o corretivo, o custo dela é muito mais alto. Para o caso de manutenção preventiva, se houver uma falha de um item antes da troca programada, tá? Essa periodicidade pode ser analisada e alterada se necessário para que não ocorra essa manutenção corretiva novamente. Isso vale para preditiva hoje também, né? Que eles estão trabalhando com muitos itens, né? Rolamentos, estão trabalhando com a preditiva para determinar a vida útil. Então, e a preventiva é a substituição, né? E o que acontece? Previsão de tantas horas, opa, vamos aumentar isso aí, só que o rolamento deu defeito, né? O desgaste mecânico foi maior, isso tem que substituir antes. Aí o que acontece? Vamos analisar os ciclos anteriores para ver se esse ciclo diminuiu somente nesse equipamento aí. Pode ser uma má qualidade da peça que foi substituída anteriormente, pode ser uma operação, pode ser uma falha na inserção da peça, que aumentou o desgaste dela. Tem vários fatores que podem fazer com que a durabilidade de uma peça altere antes de alterar a periodicidade da manutenção. Tá? Para o caso de manutenção preditiva, se for encontrada uma medição muito discrepante em relação à última medição realizada, quer dizer que o intervalo está muito grande e que as medições deverão ter um intervalo reduzido, para que não ocorra uma manutenção corretiva antes que seja detectada e programada a manutenção oriunda das medições da manutenção preditiva. Tá? Aí a gente pode falar, né, por exemplo, da preditiva por vibração, né? Vai medindo a vibração e anotando, só que entre uma medição e outra houve um aumento muito grande de vibração, e você pode estar diminuindo o intervalo para acompanhar, para ver se vai chegar num ponto crítico, a ponto de ter que gerar uma corretiva antes da preventiva. Então, pode estar fazendo isso, antecipar uma preventiva para não gerar uma corretiva. Essas constatações devem ser consideradas para itens de mesma aplicação e condições de uso. Como, por exemplo, um redutor de uma esteira em uma linha que esteja inspecionado e falhou antes, se for decidido reduzir o intervalo de inspeção, os redutores das demais linhas, tá, aplicados em esteiras semelhantes, não todo redutor, tá? Mesmo tipo de redutor, mesmo tipo de aplicação de esteiras, tá, devem ter a mesma redução de intervalo de inspeção, a não ser que se constate um problema de qualidade no item que falhou ou algo muito específico da aplicação, né, da operação, ou uma peça que já veio com problema ou foi adquirida com qualidade inferior. Eu acho que tem muito disso, tá? Fique alerta, periodicidade é utilizada normalmente para especificar o intervalo de tempo, citando como exemplo mensal, semestral, trimestral. Em algumas empresas, pode-se chamar essa condição de frequência. Então, com qual frequência se faz a manutenção preventiva ou preditiva? Com qual periodicidade se faz a manutenção? Tá? Vai cair na mesma coisa. Significando na prática a mesma coisa. Fisicamente, né, pela física lá, frequência é ao invés de período, né? Frequência é 1 sobre T, T é o período. Então, quando nos referimos a aumentar a frequência de medição,
tá? Estamos reduzindo a periodicidade. Então, se eu tenho uma frequência lá, por exemplo, a cada 3 semanas, e eu passar para uma frequência maior, eu vou ter lá a 2 semanas, não é a 4 semanas, tá? Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o período. Ou, quando eu aumento o período, eu diminuo a frequência. Mesma coisa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas da gestão. Tranquilo? Alguém até o momento aí tem alguma dúvida, alguma colocação? Tá tranquilo para vocês? Falem comigo. Ô, professor, a dúvida minha era exatamente em cima disso aí que a gente já teve, já começou ela na aula presencial, mas foi bom até esperar não ter colocado no começo, porque o senhor chegou nela agora a gente vai detalhar ela, vai ser legal. O diagrama causa e efeito, Isso. ou espinha de peixe, Ishikawa, tranquilo. Beleza. Qualquer dúvida tiver, você pode se manifestar, tá bom? Tem Maravilha, obrigado. várias ferramentas, sim, tem várias ferramentas usadas na gestão. Quando a gente fala gestão, é da administração, tá? Que podem ser aplicadas em diversas áreas. Que essas ferramentas estão sendo aplicadas, tá, na manutenção, por exemplo. Tá? Uma delas é o diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como espinha de peixe, pela semelhança, também conhecido como diagrama causa e efeito. Tá? A gente tem, nesse diagrama aí, 6 grupos. Quem criou esse cara foi o Ishikawa, tá? Essa estrutura aqui, grupos de causa. Para qualquer situação, a gente tem o método, a máquina, a medida, meio ambiente, mão de obra e material. Tá? Um problema em qualquer situação dessa aqui vai gerar um efeito, tá? O que é uma causa, tá? Diagrama causa, efeito. Então, dentro dessa estrutura aí, como o colega citou aí, né, lá na atividade presencial de vocês, vocês têm uma situação da máquina, que vocês vão fazer um planejamento de uma manutenção preventiva para ela, aí vocês têm que, tá, a equipe, normalmente se faz uma estrutura, esse trabalho não se faz sozinho, se faz em equipe para ver a opinião das pessoas, ok? E vai verificando quais os possíveis defeitos que a gente vai imaginar uma máquina aqui, né? Que é o sistema de envasamento, né? Encher com o produto lá pode dar. Aí as pessoas que já trabalham com esse equipamento, ele tem isso aqui, ele pode dar esse defeito. Aí cada tipo de defeito ele vai enquadrar num determinado característica, se ele é método, se ele é máquina, se ele é medida, tá? Se ele é meio ambiente, mão de obra ou material. Tá? Então ele vai estar dentro dessas classes e gerar um efeito. Então essa é a característica do espinho de peixe. Então, essa estrutura. E quando se faz isso aqui, tá, se define depois a prioridade dos defeitos para você já se preparar para ele dentro de uma manutenção preventiva e dentro de uma manutenção preditiva. No diagrama espinho de peixe, o problema é identificado como o efeito, tá, que é a cabeça do peixe aqui. As espinhas do peixe correspondem às causas geradoras do problema, identificando que, nesse caso, são separados em 6 classes. Tá? A gente tem aqui, ó, mão de obra, tá? São as causas provenientes do pessoal envolvido no processo em que o problema se encontra. Por exemplo, a execução de operação diferente do especificado do procedimento, né? Você tem um procedimento de execução, aí a pessoa vai lá e faz fora do procedimento, né? Aí você pode gerar um problema com isso, um desgaste do equipamento, entre outros. Então, está na mão de obra. Tá? Quando a gente fala mão de obra, né,
Mão é ser humano, então tem a ver com ser humano. Material está ligado à matéria-prima utilizada no processo. Tá? A gente tem, por exemplo, um rolamento tá dando defeito lá e está sendo substituído com frequência. Tá? Será que esse rolamento está sendo adquirido, tá? com a qualidade? A gente tem o rolamento A, rolamento B, rolamento C, com as mesmas especificações de qualidade. Tem os fabricantes que cada um deles tem um pouquinho de entre outros. Tem um que é muito ruim, pode ter um que é muito ruim, pode ter um que é bom demais. Né? Aí o que acontece? Tá? Isso pode ser problema do material, ou seja, o material adquirido aí tem baixa qualidade e isso vai gerar uma vida útil pequena e vai gerar um defeito. Tá? O método de operação está errado e deve ser alterado. Esse método de operação errado, ele não pode ser confundido, desculpe, com a mão de obra. Tá? Normalmente as empresas elas têm os procedimentos operacionais. Então ela tem aquele roteiro lá que a pessoa vai trabalhar. Tá? Está trabalhando certinho, o operador está fazendo conforme foi indicado, mas está gerando um problema. Então, se eu alterar esse roteiro, a programação vai melhorar? Aí é método. Okay? Então, o método não é uma definição pessoal do operador. Tá? Ele é o método que foi orientado, ok? Que é aquele documento do procedimento operacional que está errado, que pode ser melhorado. A gente tem máquina, tudo que está ligado às máquinas encarregadas das operações relacionadas a problemas em análise. Tá? Se eu estou saindo lá deixa eu imaginar um processo aqui, tá? A gente fabrica uma indústria lá de extrusão que mexe com plástico e faz vaso de flor. Vaso de flor, todos eles estão saindo com defeito, né? Esse defeito tá em quê? É uma determinada máquina lá que está gerando esse defeito, então vou colocar na máquina, tá? Medida, né? São causas ligadas ao sistema de medição, tá? A gente pode estar com a instrumentação, né? Temperatura está em excesso na extrusão, a temperatura está baixa demais, então medidas que podem gerar esse problema, tá? Ou na medição do produto, né? A chapa era para ser cortada, uma máquina com uma guilhotina que corta, era para cortar uma medida, está cortando uma peça menor ou maior, e aí o conjunto, que é o processo é um conjunto, na hora de encaixar um conjunto, a peça que foi produzida lá, que foi cortada e preparada para lá, está atrapalhando o processo. Então, é na medida. Tá? E meio ambiente é tudo aquilo que está ligado ao meio ambiente mesmo. Pode ser vibração, temperatura, umidade, tá? Tá danificando toda essa estrutura aí. Então, as possíveis causas daquele defeito. Ficou claro, Hildebrando? Acho que é o Hildebrando mesmo que fez o comentário. Me desculpa se eu estiver errado. Foi sim, professor. Ficou e foi bem legal, bem explicado. Tranquilo. Tá? Alguns defeitos, tá? Ele pode ter mais, ele pode entrar em pontos diferentes aqui, tá? Ok? O mesmo defeito que uma máquina pode ter, ele pode ter uma causa dele pode ser medida, a causa pode ser a máquina, a gente vai relacionar todas essas causas aqui e depois verificar qual delas que a gente vai tratar, a gente vai definir a prioridade para elas, lá na frente ali. Tranquilo? Tranquilo. Uma vez explicado o processo à equipe, os profissionais saberão apontar as causas ligadas às 6 classes explicadas e não somente a uma ou duas, como seria o normal. Então, o mediador do brainstorming vai juntar todo mundo lá e cada um vai dar o palpite, né? Explicará o objetivo da atividade e as regras, e as pessoas começarão a apontar as causas das paradas do equipamento. Aí você tem essas características. Tá? Aí você está gerindo a equipe da manutenção, tá? Para estar trabalhando. Após o final da
sessão de brainstorm, né, que preencheu lá o diagrama causa e efeito lá, o mediador poderá listar todas as causas em um quadro e a equipe realizará a avaliação conforme a matriz GUT, tá? Essa GUT aqui é a abreviatura de gravidade, urgência e tendência, tá? Em que todos deverão votar, tá? Votar mesmo, tá? Você fala lá, na sua opinião, qual que é a gravidade, qual que é a urgência e qual que é a tendência para aquele determinado item, tá? Em relação às causas, considerando a pontuação mostrada no quadro abaixo, tá? A gente tem, por exemplo, isso vale tanto para gravidade, urgência e tendência, tá, gente? O quadro. A pontuação é de 1 a 5, tá? A nível de gravidade, o menor número é sem gravidade, tá? 2 é pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave, tá? A nível de urgência, pode esperar, tá? É pouco urgente, tem que ser o mais rápido possível, é urgente e precisa de ação imediata, ou seja, tem que parar e fazer, tá? E a tendência da mesma ação, se continuar, não irá mudar nada, irá piorar ao longo do prazo, vai se degradar um pouco, e irá piorar em pouco tempo, ou seja, vai acelerar a degradação, tá? E irá piorar rapidamente, vai virar uma bola de neve. Então, você tem a caracterização daquele defeito, tá? Em cima de gravidade, urgência e tendência. A partir das pontuações, será decidido quais causas serão tratadas. Na fase de análise, serão decididas quais ações a serem adotadas para eliminar a causa. Para cada causa que se decidiu tratar, será realizada uma sessão de brainstorm para gerar ações que eliminarão a sua causa. Aí o que acontece? A gente gera o plano de ação depois. Então, para todo aquele elemento que foi feito aqui no diagrama causa e efeito, vai passar por uma matriz GUT. Aí a que tiver a numeração maior, os itens que tiver a numeração maior serão trabalhados. Porque o que tiver menor pontuação é porque ele tem pouca gravidade, ele pode esperar ou não vai ter consequência, não vai mudar. Então, é nessa linha de pensamento aí. Plano de ação, né? Nessa etapa do plano de ação, a equipe se comprometerá a resolver o problema e dividirá os esforços necessários para tal. Esse plano segue normalmente os procedimentos 5W2H, tá? Que dará uma visão de todos os impactos e recursos necessários para a solução e minimização do problema. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta da 5W2H, né, que a gente vai falar dela aqui, tá? E ela também se aplica à manutenção, tá? No plano de ação, o 5W2H é formado pela abreviação das palavras em inglês e seus significados explicados a seguir, né? O 5W, porque são 5 palavras que começam com W, e 2H, porque duas começam com H, tá? Os W são o que, tá? O que será feito para eliminar ou diminuir a causa, podendo ser mais de uma ação para cada causa. Quando, qual o prazo para realizar essa atividade, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, tá? O who, que é o quem, tá? Quem vai fazer, quem será o responsável, normalmente é o integrante da equipe, que é multidisciplinar, tá? Por quê, tá? Qual o motivo da realização da atividade, podendo ser a própria causa que está combatendo, né? E o onde, tá? Qual o local que essa atividade será feita, tá? Onde vai pôr o dedo lá para fazer. E depois vem como, tá? Como será feita essa atividade, como é que eu vou resolver aquele problema e quanto custa, né? Que é importante, din-din, né? Quanto custa eliminar ou minimizar essa causa. Então, essa é uma aplicação da ferramenta da qualidade 5W2H dentro da questão da manutenção, com os dados que foram tirados lá do diagrama causa e efeito, do espinho de peixe. Aí a tabela aqui, abaixo, tem o plano preenchido como exemplo, né? Aí a gente pega numa situação hipotética dentro de uma empresa, né? A esteira desarmou o motor,
tá? O operador tá lá operando e de repente uma esteira faz transporte, desarmou o motor, parou de rodar, tá? Isso é o porquê. O quê? Verificar se as guias laterais das esteiras não estão muito apertadas, tá? Tem as guias laterais, que é um espaço entre ela e o limitador. Se estiver muito apertada, ela fica mais pesada. Quem vai fazer? Tá? Um funcionário, a Ana. Quando vai fazer? Põe a data. Onde vai fazer? Na esteira. Como vai fazer? Medir com Pocayoke. Alguém sabe o que é Pocayoke? Tem um outro nome. Pocayoke vem lá do exterior. Acho que é Alguém se habilita? Juliana, pode falar. Eu não escutei direito, por favor, repita. Eu acho que é dispositivo à prova de erro, né? A prova de erro. Mas o que você entende por isso? Então, eu estou te questionando, não, só para te colocar todo mundo na mesma linha. É um dispositivo que te dá a condição de fazer a montagem de uma forma só, né? Erro. Vou dar uma explicação bem grotesca, pode ser? Pode. Isso a gente usa em várias áreas, né? Carpintaria, pedreiro, todos usam. Isso chama de galga. Alguém já viu esse termo? Aí sim. Tá? Você vai lá e faz uma galga. A galga é um gabarito. Tá? Por exemplo, você vai colocar armar uma estrutura para um telhado colonial. Você tem que ter as diferenças entre as ripas lá. Você vai lá, pega a telha que você comprou, que tem diferença de fabricante lá, ensaia lá e verifica o espaçamento certinho entre uma ripa e outra. Aí você faz uma galga para você não ter que ficar medindo. Aí você põe uma de madeira separando elas lá que vai dar certo. No caso aqui da esteira desarmou, tem um espaçamento entre lateral lá. Aí é um pedaço, pode ser de madeira, de qualquer material que você vai testar, né? Tem que ter o espaço ali, ó. Você vai enfiar, se ele não adentrar no espaço é porque está muito curto. Se ele passar e ficar folgado é porque está muito longo. Aí você tem que fazer esse ajuste, esse termo Pocayoke. Ficou claro para vocês? Bastante claro, professor. Tô dando risada aqui, professor, que a gente fez um serviço lá na empresa lá, e o mecânico, na época, me passou esse bizu, né? Pulo gato. Só que aí pra mim ele falou assim, ó, faz uma garga. E eu fiz. Aí o chefe chegou e perguntou, mas fizeram rapidinho? Não, eu fiz a garga e deu certinho. O companheiro falou ali, deu certo. E agora, galga, essa aí vai ser boa, viu? Eu tô de férias, mas essa eu vou levar pra empresa. O termo é Pocayoke, né? Isso vem de uma máquina que fazia a produção, ela tinha que selecionar. Como é que é a história desse nome? Deixa eu tentar lembrar aqui. Ela tinha que selecionar as peças estavam passando fácil. Eles fizeram um gabarito lá, a peça tinha que passar dentro da peça lá. Então, chegou, colocou, muito fácil, porque você tem que parar para fazer uma medida, tá? Você tem que conferir o ponto de início, o ponto de fim, para ver, tá? É igual o outro exemplo que eu dou, né? Quando a gente vai num restaurante, o tarar da balança lá, com aquele prato lá, é fazer uma galga. Entendeu? Porque senão ele teria que descontar toda hora o preço do prato, do peso do prato que você pegou para colocar a comida. Então vai te cobrar o prato. Mais ou menos nesse sentido. Tá? Mas ficou claro, gente? Bem claro. Aqui outro exemplo, a esteira desarmou, né? Na realidade, o mesmo exemplo, né? A mesma causa, né? Você tem opções, né? A esteira desarmou, verificar o sistema de lubrificação da esteira, quem vai fazer a Cláudia, a data, tá? Essa data aqui tá com uma data certa, mas pode ser uma periodicidade, tá, gente?
onde na central de lubrificação, como ver pressão e entupimento, ver se tem pressão na lubrificação, deve ter um manômetro lá, e verificar se tem entupimento. Quanto custa, tá? Para fazer isso. É o mesmo defeito ainda, a esteira desarmou, verificar o redutor, tá? Quem, tá? Onde lá na esteira, aí já tem que fazer aqui, já é mais trabalhoso, tem que desmontar e verificar as peças, né? Desmontar um redutor, eu não sei qual a relação de vocês com a mecânica, digamos assim, não é que é uma tarefa difícil para o mecânico, mas é um trabalho mais moroso, tá? Então já sai mais caro. Esse preço aqui não só envolve a questão da peça, envolve também a questão da peça, da relação de hora-homem e da não produtividade do equipamento. Verificar os rolamentos da esteira, tá? Retirar a esteira e verificar um a um. Também sai caro, porque você tem que ficar olhando um rolamento por vez dos rolinhos da esteira. Então, esse aqui é um exemplo da aplicação da ferramenta 5W2H, tá? Na questão da manutenção. A gestão da manutenção trabalhando. Tranquilo? Tranquilo. Professor, acho que fica para vocês fazerem isso aqui também. Só esclarecendo, tentar entender. O porquê. O primeiro aqui, a esteira desarmou. Aí a Ana veio e fez as verificações no dia 10, certo? Pelo que eu estou entendendo, continua desarmando. Aí vem o próximo técnico, certo? E assim sucessivamente até achar o real problema, correto? Ou não? Não necessariamente. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para você ver. Nós estamos trabalhando a gestão da manutenção, não executando a manutenção. Entendeu? Na gestão da manutenção, nós estamos querendo minimizar os problemas que a nossa máquina está dando. Eu peguei toda a equipe técnica, me dá um defeito que está tendo nessa máquina aqui. Aí o cara chegou lá e falou, aquela esteira direta parando. Beleza. Esteira tá parando. O que faz ela lá? Aí as pessoas estão citando essas condições aqui, deixa eu voltar aqui que eu perdi na hora, como problemas que fazem ela parar. Entendeu? Aí dentro desses problemas aqui que faz a esteira parar, trabalhou a matriz Guth, gravidade, urgência e tendência. Aí para cada um deles aqui foi ficar. Consegui te responder, Delbrando? Sim. Ou seja, a esteira desarmou. Aí todos reuniu todos e foram fazendo a manutenção passo a passo, ou seja, uma geral na máquina, certo? Não. Nós não estamos trabalhando a manutenção. Nós estamos dentro dessa linha aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer melhor para essa máquina? Vamos ver qual é o defeito para ela. A gente foi lá e pegou o histórico dos relatórios, né? Opa, tem muito defeito lá de esteira desarmada. Mas por que desarma? Não é uma única causa que tem, né? Ok? O porquê que a gente está fazendo isso é porque ela desarmou, tá? O que faz ela desarmar? Aí foi verificado nesse aqui, essas 4 opções aqui, ó, tá? As guias laterais apertadas, falta de lubrificação, problema no redutor, problema no rolamento. Tá? Como trabalhar cada um desses elementos aqui para que ela não chegue a parar. Tá? A gente vem cá, de vez em quando, antes dela parar, a Ana vai ficar verificando aqui se a esteira está muito apertada, se a guia está muito apertada. Tá? Verificar a lubrificação. Esses 2 aqui, a gente consegue fazer com ela em funcionamento. Já essas outras 2 situações aqui, ela tem que estar parada, que é verificar o redutor, tem que desmontar e verificar o rolamento, tem que tirar Então aqui é com máquina parada, aqui é com máquina em funcionamento. Entendeu agora, Edelberto? Sim. Obrigado, professor.
Nós estamos trabalhando a gestão, não estamos executando a manutenção. Nós estamos planejando quem vai fazer lá na frente. Certinho. E esse que já foi feito aqui, tá? Essas ações que estão aqui, elas já ocorreram anteriormente. Aquela equipe que foi lá fazer o brainstorm, aquela reunião para verificar, já verificou esse problema, já verificou como fazer e quando fazer e o local de fazer. Então, eles só vão preencher o papel aqui. Tranquilo? Algumas empresas, tá, dependendo do nível de estrutura dela e das características, ela tem alguns manuaizinhos que o mesmo pessoal de chão de fábrica faz. Quando acontecer esse problema aqui, o que eu vou caçar? Para mim não começar uma análise do zero, ó, vai lá, olha isso, vai lá, olha aquilo, vai lá, olha aquilo. É mais ou menos isso aqui. Alguns fazem essa característica que está apontada aqui no quadro, no 5W2H, eles fazem ele em fluxograma. Ok? A esteira parou, tá? Ó, a guia lateral tá ok? Não está. Então vai lá e ajusta ela. E vai seguindo. Isso também pode ser feito a nível de fluxograma, independente da forma como é feito. Aí já é sim durante a manutenção. Eu, Geraldo, estou lá para manutenção, a esteira parou, tem alguém buzinando no meu ouvido lá para colocar a esteira para funcionar, e eu pensei, nossa, eu nunca mexi nessa esteira, o que será que pode dar defeito? Aí eu vou lá procurar na gestão da manutenção lá, que devo ter acesso, verificar quais as causas. Aí já me dá uma luz aqui, ó, isso aqui está fácil de olhar, isso aqui está fácil de olhar, ixi, tá? Desmontar redutor não é comigo, não. Eu sou da área elétrica, tá? Então eu vou verificar isso e isso que é mais rápido. Se tiver problema, a gente chama alguém da mecânica. Nesse sentido que é feito o trabalho da gestão, da manutenção. Tranquilinho? Pode seguir, gente? Pode ser. Legal. Vamos lá. Lista de atividades, né? A partir de um escopo, o gestor da manutenção poderá elaborar a lista de atividades que serão relacionadas a equipamentos que passarão por manutenção. Ao realizar a lista de atividades, alguns pontos são primordiais, como, tá? Os equipamentos são agrupados, tá? A instrução técnica para a manutenção do equipamento, o que vai ser feito, sistemas e equipamentos que são críticos, né? Você tem que evidenciar, opa, cuidado nisso aí, que tem reposição não, tá? E divisão especial com sistemas críticos. Tá? Lógico que o equipamento mais crítico lá, eu vou colocar a minha mão de obra mais qualificada nele, né? Para trabalhar com ele, nesses detalhes aí, os mais experientes. Os novatos, eu vou jogar nas atividades menos críticas e, à medida que eu vou tendo na manutenção, vou mesclando a equipe para me ter sempre uma equipe bem trabalhada, bem treinada para fazer as atividades. Cronograma, né, atentar para as particularidades da manutenção de equipamentos, definir atividades que podem acontecer paralelamente, maximizando o número de atividades realizadas, e atentar para a ocorrência de recursos de duas atividades que utilizam o mesmo recurso não pode ser realizada, né? Podemos definir o cronograma como sendo um instrumento de planejamento e controle, onde detalhamos a lista de atividades, podem estar interligados ou não e devem ser executados por um período determinado, seu início e fim. Dentro disso aqui, né, a gente fala assim, no setor industrial, a gente fala assim, pegar carona na manutenção, né? Uma determinada manutenção tem que ser feita, já estava prevista, e ela vai ocorrer, vai parar o equipamento, eu posso estar fazendo alguma outra manutenção dentro daquele prazo, sem aumentar o prazo principal, até a manutenção principal, aquela que está prevista, e eu posso estar fazendo algumas outras atividades de manutenção, seja ela preventiva, ou corretiva, ou preditiva, ali dentro, aproveitando que o equipamento está parado para verificar. Aí eu ganho mais tempo. Então, e outro detalhe aqui, né, alocação de recursos, né, a gente fala de instrumentação,
os equipamentos de calibração de instrumentos, eles são bem caros, né? Então, você não tem em quantidade, né? Eu tenho que ficar atento na hora que se programar uma determinada manutenção em um determinado local, aqueles equipamentos vão ter que ir para lá, né? Eles não estarem programados para o mesmo horário para ir para outro local. Talvez você não tenha esses dois equipamentos para fazer e uma manutenção vai ficar parada em função da outra, gerando digamos assim, um tempo de falha maior, um MTTR maior. Então, você tem que agendar essa questão desse tempo, aproveitando os recursos materiais e até mesmo os recursos humanos, né? Apresentação do cronograma, né? Aí você tem aqui, isso aqui foi feito para a área elétrica, né? Tá? Gestão da manutenção, né? Aí a dia com os intervalos de horas, né? Isso aqui é uma subestação, disjuntor 1, tá? Quem vai fazer, né? Fulano e fulano. Algumas empresas que trabalham com nome, né? Aí outras já trabalham com eletricista 1, eletricista 2, eletricista de turno. Aí põe as características sem pôr nome, dependendo da atividade, tá? E vai preenchendo os espaços com as pessoas. Aí você fazendo o cronograma, você vai saber se você tem recurso humano ou não para fazer a atividade, tá? Aí ainda a limpeza de equipamento, aí você pode estar agrupando, né? O pessoal está no mesmo equipamento, então o que ele vai fazer no detalhamento aqui, né? Então, ele vai fazer essas atividades da mesma equipe que já estão lá, tá? Aí com detalhamento de horas, a gente chama de hora homem. Um fluxograma também é uma ferramenta da manutenção, né? Aí a gente tem uma visão geral aqui, né? Tipo de indústria, sei lá, automotiva, petroquímica, bens de consumo, metalurgia, tipo de equipamento, crítico e não crítico. Aí depois você vem cá, tipo de manutenção para ela, preventiva, preditiva, corretiva, tá? Frequência da manutenção ou periodicidade, né? Semanal, quinzenal, mensal, anual, tudo isso é feito dentro de um fluxograma, né, que define a sequência lógica de execução das atividades planejadas, deve representar as ações para tomar decisão e apresentar graficamente o melhor caminho a seguir. Então, você vai seguir dentro da estrutura. A gente tem também outra ferramenta da gestão, que é o ciclo PDCA, né? É o modelo de melhoria contínua, definido como técnica de otimização e utilização da gestão da manutenção, né? As 4 letras, né? PDCA, né? Vem do inglês, né? Planejar, criar um planejamento com atividades, fluxogramas, cronogramas e evidências, tá? O fazer é o D, né? O do, tá? Realizar a manutenção de acordo com o que foi definido no planejamento. O checar, que é o cheque, né? Analisar as evidências de manutenção, objetivando encontrar pontos falhos e discrepâncias no processos. E o A de ação, né? Realizar melhorias otimizando o processo em razão do melhor planejamento do ciclo de manutenção. Então, você tem o ciclo aqui, você planeja, a definir a meta, análise do problema, identificar as causas, elaboração do plano de ação, depois executa, depois você verifica o resultado, de acordo com o resultado, tá? Você faz uma padronização dos resultados positivos e ação corretiva do insucesso que volta no planejamento. Isso aqui é um ciclo contínuo para a mesma ação, tá? O famoso PDCA. Questão das ferramentas aí, ficou alguma dúvida para vocês? Que agora eu vou estar explicando para vocês aqui sobre a atividade 2. Sem dúvida, se tiver, depois vocês podem falar. Tá? Situação de aprendizagem, manutenção corretiva. Na linha de produção de iogurte da empresa XY, existe um motor que é o responsável pelo acionamento do sistema de agitamento do tanque de cozimento. Esse cara aqui. No meio do expediente, um dos operadores chamou a equipe de manutenção alegando que o motor havia parado de funcionar. O operador chegou, não está agitando mais. Tá? Manutenção corretiva, né? Parou, a máquina parou, né? Depois desse relato, apresente quais seriam os testes necessários para a detecção do problema do circuito, né?
Aí você tem lá o sistema de agitação, né? Ou aqui, como a gente já pode analisar aqui, é um sistema de partida direta de motor com reversão, né? K1 liga no sentido, K2 liga no outro, então a gente juntou o motor aqui, que é acionado, e o sistema de comando, né? Então, ao que verificar, né? Aí você tem, dentro daquele sistema de causação, né? Se o motor parou, verificar, né? É lógico que à medida que você tem um pouquinho de experiência, você vai nas causas mais simples primeiro, nas que acontece mais, que é um desarme por efeito térmico. Então, você vai verificar o relé térmico. No caso de juntou o motor e desarma sozinho, você está desarmado e verificar. Então, são dentro dessa característica, você pode estar fazendo várias ações aqui. Ah, pode ter estragado o motor? Pode ter estragado o motor, tá? Mas vai verificar em cada situação para gerar uma ação de causa e defeito. Como aqui é uma manutenção corretiva, você vai do simples para o complexo, que é mais rápido para o outro, para verificar. A atividade 2, né, que é a D, a gestão da manutenção, né? Essa atividade tem essa característica aqui, ó, preencher o plano de manutenção preventiva. O objetivo da atividade é preencher um plano de manutenção preventiva de um equipamento do tanque de cozimento da linha de iogurtes Blackgurt, da planta industrial, que trabalha 10 horas por dia, durante 6 dias por semana, nos 25 dias úteis do mês, totalizando 250 horas mês. Então, a cada mês, a gente conta 250 horas. Tá? Na peridiosidade, a gente pode estar trabalhando diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e também pode estar trabalhando por horas, período contínuo de horas. Tá? Semestralmente, anualmente e por horas. Tá? Ficar atento a isso. Você é responsável pelo preenchimento do plano de manutenção preventiva do equipamento, que a gente chama de unidade de conservação de ar lubrifio e cilindro pneumático. Esse plano de manutenção você deverá definir as operações, ações e suas respectivas periodicidades em relação a esses equipamentos. Tá? Para isso, você vai precisar do manual do equipamento, que está lá na aba. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Então, eu estou aqui com a turma de contagem, só vim aqui em atividades e conteúdos. Tá? Se não tiver listado em tópicos aqui, é só você clicar nessa aba aqui, se ele tiver desse jeito para você, você vem cá, clica aqui, esse pontinho aqui, fica aqui, aí o manual do equipamento está aqui, assim como o livro didático. Aí na atividade está lá, por exemplo, né, completar o óleo do lubrificador do lubrifio e verificar a viscosidade. Você vai marcar as alternativas lá, se isso vai ser feito de forma diária, semanal, mensal, a cada 1000 horas, a cada 2000 horas ou a cada 3000 horas. Tá? Então você tem essas características aqui, para cada um deles aqui. Tá? No manual, esse texto aqui foi tirado do lado do manual. Tá? A manutenção preventiva desse equipamento. Apresentamos as ações e operações relativas à manutenção preventiva e suas respectivas observações, que devem ser realizadas conforme suas periodicidades. Essas operações devem ser realizadas diariamente, semanalmente, mensalmente ou conforme a quantidade de horas de funcionamento do equipamento. Com o objetivo de evitar ocorrências de vazamento, deve-se verificar as fixações entre as mangueiras e as conexões. Para que não ocorra oxidação nos elementos do sistema, deve-se drenar a água do copo do filtro do lubrifio. Essas duas ações, tá? A fixação da mangueira e drenar a água do copo do lubrifio, são realizadas diariamente. Ou seja, eu tenho que ler o manual para me verificar o tempo da ação. Então, essa ação de drenar a água do copo do lubrifio é feita diariamente. Então, através da leitura do texto, tá, que eu vou conseguir estar preenchendo isso aqui. Tá? Essa é a ideia para vocês. Ok? Um colega aí, não me lembrei o nome aqui, também
é irrelevante citar o nome, não que a pessoa seja relevante. É muito importante mandar dúvida para mim, tá, gente? Questionou sobre um determinado item aí, cuja periodicidade é anual e na tabela aqui não tem o anual, né? Aí um desses aqui, em horas aqui, se você fizer uma conta que, tá? Se ele tem 250 horas por mês, tá? Quantos meses vai dar um ano? É 12 meses. Então, pego 250, multiplico por 12, vai dar quantas horas? Vai ser um desses itens aqui, dessa quantidade aqui é o anual. Tranquilinho? Aqui está o mesmo que eu passei para vocês na semana passada, né? Quem tiver interesse em pegar esses vídeos aí, uma coletânea que a gente fez sobre a gestão da manutenção, tá? A elaboração do plano de controle de manutenção, entre outros aí. São vídeos muito bons, principalmente da termografia aí para vocês. Dúvidas, falem comigo. Ninguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Aqui tá de boa, isso aqui agora não partiu pro exercício. Ficou tranquilo lá para você? As dúvidas que você tinha, tirou? Ficou sim. Ou seja, praticando e lendo mais e mais, né? Sim, faz parte, né? Trocando informação, tá? Eu gosto muito de falar que eu trabalhei com manutenção dentro da área das minas, né? A gente aprende a manutenção conversando muito com valorizando o operador, tá? Quem conhece melhor a máquina que a gente faz a manutenção é o operador, tá? Essa aí é uma dica que eu carrego comigo, professor. Eu fiz um curso técnico em eletrônica em 2001 no Senai. Um professor de qualidade nossa, ele enfatizava bastante isso aí pra gente. Ele falou que, né, que já é de visto que o técnico chegava na máquina, o engenheiro chegava na máquina como o dono da situação, né? Aí lá ele trabalhou muito isso aí com a gente, que a gente chegava com humildade, que o operador passava o pulo do gato pra gente. E acaba sendo verdade mesmo, quando a gente chega né, humilde na máquina, o operador conversa, explica o que está acontecendo. Às vezes a gente chega no problema rapidinho, só ouvindo o operador. Sim, ninguém conhece melhor a máquina de quem quer operar a máquina, gente. Com certeza. Tem um colega que levantou a mão aí, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar sobre a questão gerenciamento de contrato. Nós, como técnico de automação, precisamos fazer um levantamento de contrato. Como que ficaria e como que seria? Que tipo de contrato que você está falando aí? Contrato de prestação de manutenção. Eu não estou conseguindo dimensionar a natureza dessa pergunta dentro desse contrato, né, que você vai fazer. O contrato de manutenção ele é muito específico, né? Assim, eu tenho uma empresa e preciso dar um contrato de orçamento para manutenção preventiva e preditiva. Qual que seria a melhor forma para chegar nesse contrato? É muito complexo, cara. É muito complexo. Eu nunca trabalhei com esse tipo de contrato, mas eu tenho um primo meu que ele tem uma empresa que trabalha com esses tipos de contrato, né? Então ele tem muitas variáveis, né? Os contratos dele são da área de manutenção de automação predial, tá? Ele trabalha com interfonia, câmeras, essa questão. Então tem a questão da dimensão, da quantidade de equipamentos, da quantidade de mão de obra que você vai colocar, você vai ter que disponibilizar, né? Dependendo da empresa que você está colocando, o funcionário vai ficar presente lá o tempo todo, ele vai ser, quando você for atuado
para fazer a manutenção ele vai ter que ir. Então tem muitas variáveis aí, tá? Tá muito fora da minha alçada, tá? Ok? Mas é muito administrativo, tá? É bem complexo isso aí. Ok. Certo, Lucas? Obrigado. Porque vai ter muito. Vai ter, as variáveis são enormes, né? Tá? Quantidade independente da manutenção do que você vai fazer, a variável é enorme. Quantidade de variáveis, custo do equipamento. Você tem que pensar quando você faz contrato de manutenção, né, que os seus funcionários eles podem adoecer, você tem que continuar com a mão de obra, ou seja, em aqueles 15 dias que você vai pagar ele antes de entrar no INSS, você vai ter que colocar outro funcionário lá. Então, passivo trabalhista é muito grande. Concorda? E sem, Concordo, sim. ô, professor, e sem falar que tem que tomar um cuidado Sim. desgramado com esses contratos, né? Porque existe a quebra de contrato, né? Porque, vamos supor, faz o contrato para entregar o serviço em um mês e dá um mês e não consegue entregar o serviço. Aí acontecem uns rolos desgramados. Eu trabalhei numa empresa aí da construção da Itajubá 3 aqui em Itajubá da CEMIG. A gente foi contratado por uma terceirizada para ajudar a empresa que estava lá, que não ia conseguir cumprir o contrato. Aí tinha umas multas aí que se eles não cumprissem, eles tinham que pagar. Aí na época contratou gente pra caramba pra estar executando o trabalho lá junto com eles lá. A gente chegou a trabalhar lá dia e noite lá pra conseguir entregar no prazo. E Sim, né? pagaram caro pra nós, né? Ou seja, a empresa que pegou o serviço com certeza perdeu bastante com isso. E a empresa é contratante, a contratada e o contratante, né? A contratante ela estipula os critérios de avaliação, né? Esses itens que a gente citou aí, os MTP, entra tudo aí, tudo aí. Se não cumprir isso aí, você pode ter o contrato rescindido, entre outras coisas. É muito complexo isso aí. Normalmente o Lucas fez a pergunta, o padrão, os contratos normalmente são feitos pela contratante, que são submetidos a uma licitação e as empresas recebem por hora homem, né? Então você tem lá quantos funcionários você tiver lá dentro, você vai receber por hora do funcionário que você colocou lá dentro e uma hora maior que aquela que você vai pagar ao funcionário. Então você vai estar administrando as horas, mais ou menos nesse sentido aí. Mas é um dado muito complexo, tá? Tá muito além de mim. Beleza, Lucas? Sinto muito não poder te dar uma resposta bem precisa para essa pergunta. Não, beleza, mas já ficou em si algumas coisas, foi bem esclarecida. Tá? Quando é alguma coisa mais pequena, assim dizendo, né? Eu falei, esse tem o caso do meu primo, né? Vão lá chutando lá, né? Tem um prédio lá com tantos apartamentos que tem interfone e câmera, né? Aí ele faz contrato de manutenção. Aí é uma coisa mais simples que normalmente quem vai ser contratado é que faz um contrato para apresentar para o síndico. Aí você tem outras coisas, mas quando já é uma empresa, aí, cara, no exemplo que o Edelbrando citou aí, já o bagulho já é mais pesado, né? É porque é sempre licitações, né? Sim. Quase uma concorrência, né? Ela abre lá, tem um contrato aberto para manutenção, você tem que se provar que você é capaz, ou seja, você já tem que ter uma empresa com know-how para poder se candidatar a apresentar uma proposta. Ah, é? Exatamente. Mas tranquilo. Mais alguma dúvida aí, galera? Fique à vontade, estou à disposição. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Mas se alguém tiver dúvida e quiser conversar, eu vou continuar aqui na sala por alguns minutos ainda, tá? Galera, desejo a vocês uma excelente semana, tá?
Tudo de bom para vocês, foi muito bom estar trabalhando com vocês. Espero continuar com vocês mais à frente lá. Essa unidade curricular já está finalizando, é só duas aulas mesmo, tá? Pelo meu planejamento, não serei eu que vou continuar com vocês, tá? Tudo de bom para vocês nessa jornada. Quaisquer dúvidas que tiver, podem mandar uma mensagem para mim. Não esqueçam de fazer as atividades, atividade 1, atividade 2 e a pesquisa de satisfação, que é até o próximo domingo, dia 4, tá? É um prazer trabalhar com vocês e obrigado a todo mundo. Obrigado também. Boa noite. Boa noite, professor. Com Deus. Obrigado, gente. Boa noite.